Os nossos companheiros estão coordenando o dia aí, a Flávia, Isaías. Me escuta, Flávia? Então, companheira, dizer da... E aí, assim, né? O nosso abraço aqui desde a terra de Palmares, de Dandara, de Acatune, de Zumbi, terra também que seguimos resistindo, organizando a nossa luta, né? Então, dessa forma, eu quero abraçar aí o 33º Encontro Estadual do MST na Bahia, né? E como já foi dito aqui por João Pedro e outros também, né? Um encontro que possivelmente esteja também entre um dos maiores, né? Porque o número de acessos aqui não reflete a quantidade de companheiros e companheiras que estão esparramados pela Bahia, mas também em diversos outros estados que estão acompanhando e participando aqui desse encontro, né? E dizer da importância, porque isso também ajuda a gente a se renovar, a reabastecer as nossas baterias, as energias, né? Para a gente seguir aí cumprindo as tarefas que são nossas, que são da classe trabalhadora, que são de homens e mulheres que resistem, que lutam, né? E lutam para construir aí as saídas necessárias para o nosso povo. Então, dizer da alegria e da satisfação de poder estar aqui com vocês. E já quero pedir aí ao Isaías e à Flávia que possam me ajudar aí no tempo também, tá, companheirada? Bom, então, a nossa tarefa aqui hoje é a gente poder trazer um pouquinho, né, seguir aí aprofundando e debatendo sobre a reforma agrária popular e a resistência ativa nos nossos territórios, que também dialoga com todo o debate que foi feito no dia de ontem, né, da conjuntura, todo o debate trazido hoje por João Pedro, né, no contexto da luta de classe mais ampla. E aí, a nossa tarefa é a gente poder trazer esses elementos, né, que ajude a gente a seguir fazendo a reflexão e também preparando, planejando, né, como é que nós seguimos nos colocando, né, nesse momento para poder garantir aí a resistência ativa e seguirmos, né, vivos e conseguindo fazer os enfrentamentos necessários. Bom, então eu vou iniciar aqui, né, a nossa conversa na manhã de hoje, trazendo alguns elementos, né, antes da gente entrar especificamente naquilo que nós temos colocado como elementos para a gente poder fortalecer a nossa resistência ativa nos nossos territórios, inclusive ter condições também de participar, né, e de poder também fortalecer essa luta mais ampla, né, na luta de classe, sobretudo nos aspectos da luta ideológica, né, que é onde hoje os nossos inimigos têm se posicionado também com muita força. Mas é necessário, companheirada, a gente compreender também, né, e a gente atualizar a leitura da questão agrária, né, compreender a ofensiva que nós estamos vivendo, né, e a partir dessa compreensão de toda a ofensiva que nós estamos vivendo, né, não apenas na questão agrária, mas no contexto da luta de classes, a partir disso nós compreendermos qual é o papel, qual é o local da luta pela reforma agrária popular, né? Que tarefas nós temos a cumprir e como é que nós vamos, a partir dessa compreensão, resistir ativamente, né, em nossos territórios, defendendo nossos territórios em condições para poder contribuir na luta de classe nesse momento. Então, e eu vou fazer aqui de forma pontual, de forma bem breve, porque nosso movimento também tem feito um exercício no último período, né, da sistematização coletiva dos debates, das reflexões que a nossa direção nacional tem feito, né, a partir do que tem acontecido nos estados. Então, nós já temos materiais que foram para os estados, né, exemplo aí do caderno de formação 53, né, que traz aí a luta de classes no campo e a luta pela reforma agrária popular. Mas o contexto geral que nós temos é que nós estamos vivendo, né, nessa quadra da história, nesse momento da história, nós estamos vivendo aí os desdobramentos do projeto da classe dominante, né, do capitalismo, que tomou um impulso ainda maior, né, a partir do golpe de 2016. Né? Ou seja, o golpe ele já traz aí ele já trazia uma série de pautas e necessidades, né, do capital, né, da classe dominante, das elites, e isso é o que está sendo implementado. Então, nesse sentido, né, de que, olha, existia já uma agenda, né, dentro do golpe para fazer esse enfrentamento no campo, e esse enfrentamento ele está sendo feito, né? O projeto ele segue sendo implementado, né? Se no âmbito geral nós tínhamos
essa perspectiva da retirada de direitos, né? Como João Pedro disse, assim, ó, era destruição, era tomar a Petrobras do povo brasileiro, mas, consequentemente, também tem desdobramentos, que é a retirada de direitos, né? Que é justamente fazer com que o nosso povo vá perdendo aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa história, com muita luta, com muita resistência. E o golpe também tinha uma agenda específica para o campo, né? E aí, o que é que nós temos, talvez, como questões principais de aprofundamento da agenda, né, do golpe para o campo, para a reforma agrária? A intencionalidade, né, talvez não a única, mas uma que tem muita força dentro do golpe, é justamente a arrecadação de terras públicas para o agronegócio, né? Então, não é suficiente a privatização das terras, a garantia de terras, de compra de terra para os estrangeiros, mas como o golpe garantir que tenha disponível mais terras públicas para o seu projeto, para o modelo, para o projeto do agronegócio. E aí eles têm investido nisso, né? Não só através do Congresso, né? Mas de toda a ofensiva também que tem feito sobre nós e sobre diversos setores e segmentos no campo. Então, como é que tem se dado, né? Quais são as formas que tem se dado essa ofensiva para garantir a arrecadação de terras públicas para o agronegócio? Tem sido feito através da grilagem de terra, né, buscando aí flexibilizar, né, buscando burlar a legislação, né, que garanta, né, a grilagem de terra. Tem sido feito também, né, através da mercantilização das terras de reforma agrária, né, inclusive com uma pressão sobre os nossos assentamentos, né, com a busca de arrendamento, de parcerias de grandes empresas. Nós temos recentemente a situação na Paraíba de assentamento nossos, que as empresas de energia solar e eólica estão indo para dentro dos nossos assentamentos com a conivência, com a permissão e com o estímulo do INCRA, né? Então, fazer com que essas terras agora, essas terras que foram conquistadas pela luta do nosso povo, da nossa organização, possam estar a serviço do capital na agricultura, possam estar a serviço do agronegócio, né? Então, as grandes empresas, inicialmente através de contratos de arrendamento, mas já com a intencionalidade, inclusive em contrato, de futuramente essas terras serem repassadas para essas empresas. Outra forma também, né, que está sendo utilizada para poder disponibilizar terras públicas para o agronegócio é através da invasão de terras indígenas, né, principalmente para mineração, para destruição ambiental, né, como uma forma de expandir a fronteira agrícola e mineral, né, sobre os territórios indígenas. E também e uma outra forma, né, que se utiliza também nesse bojo é buscar deslegitimar a luta dos povos, né? Então, assim, buscando todas as formas para poder deslegitimar a luta histórica, né, dos povos que resistem, que enfrentam, né? Então, essas são formas com essa intencionalidade. Isso é a agenda do golpe para poder garantir uma pauta, né, uma agenda do agronegócio. Então, essas são formas que têm sido utilizadas, né, para... Esse é o contexto que nós estamos vivendo. Não é por acaso, né? Não é porque o governo Bolsonaro disse que ia acabar com o MST. Não, há uma intencionalidade, há um projeto muito maior do capital por trás disso tudo. E aí, quando a gente olha para nós, né, no Movimento Sem Terra, claro, eu coloquei aqui que essas são as principais formas, mas a gente tem visto a ofensiva, né, sobre territórios quilombolas, enfim, há uma ofensiva porque quem tem território tem poder também, né? Eu tenho dito muito que, com todos os limites e problemas que nós possamos ter, da ausência do Estado, de fato, no atendimento a políticas públicas e às necessidades do nosso povo, mas quem tem território, quem tem terra, né, quem tem um lugar, um chão para poder viver, né, produzir o alimento, tem muito mais condições de resistir e de enfrentar a todos esses ataques que estão sendo feitos contra o nosso povo no campo. Então, isso também nos coloca, para nós do MST, uma série de questões, porque ao longo desses 37 anos, né, de luta no Brasil, esses 33 anos de luta enfim, né, os 37 anos de luta do MST no Brasil, coloca também, né, os nossos assentamentos, esses territórios conquistados, colocam também como um ambiente, né, um contexto também que busca ser atacado por essa agenda do golpe, né? E aí a gente nem precisa aqui
a falar muito, porque vocês, né, têm vivido, né, vários estados nossos, como tem sido a política de investida sobre os nossos territórios na tentativa de fragilizar, na tentativa de dividir, de cooptar, que daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouco, né, como é que o governo, né, e o Estado tem feito isso. Então, esses são elementos. Do ponto de vista da luta de classes, né, então segue o enfrentamento aí permanente, né, do projeto do agronegócio, né, e do projeto da agricultura familiar, camponesa, da reforma agrária, né, então segue. E essa luta, ela segue acirrada na disputa, né, pela propriedade e apropriação da vida no campo. Então, os bens naturais, né, os bens comuns da natureza, a terra, a água, os minerais, né, a própria biodiversidade, são elementos de disputas constantes e permanentes. No próprio processo de organização da produção, né, onde há essa disputa mais permanente. Então, isso são elementos, companheirada, para a gente compreender, né, e isso, nós estamos aqui num grupo que possivelmente ultrapassa de 2, 3 mil companheiros e companheiras, mas é necessário que nós possamos compreender esse contexto para entender por que essa ofensiva sobre nós não é só por conta da nossa bandeira, né? É sim pela bandeira, é sim pela luta de resistência que nós construímos nessas décadas de movimento no nosso país, mas é também porque há uma necessidade do capital na agricultura se apropriar, né? Arrancar esses territórios que estão hoje na mão de quem faz o contraponto ao modelo do agronegócio. E aí toda essa ofensiva, ela coloca para nós, ela reafirma não só a atualidade, mas a necessidade da reforma agrária popular. Quando nós discutimos lá atrás, né, e eu mesmo, né, tive a oportunidade de várias vezes estar com os companheiros em outros encontros, né, lá no Parque de Exposição, aí em Salvador, quando nós discutimos que a nossa proposta, o nosso modelo de agricultura, a nossa proposta de reforma agrária popular, ela tinha justamente a tarefa de se contrapor ao agronegócio, se contrapor e resistir a essa ofensiva do agronegócio. E aí, toda essa ofensiva e a forma como o capital tem atuado na agricultura reafirma a importância e a necessidade da reforma agrária popular e, consequentemente, do nosso papel, né, de resistir e seguir construindo, mesmo numa conjuntura adversa, numa conjuntura onde se busca retirar tudo, né? Se busca destruir políticas que são estruturais e estruturantes para a agricultura, mas é essencial que nós sigamos, né, resistindo e construindo a reforma agrária popular em nossos territórios. Sobretudo porque essa ofensiva do capital, né, no campo, a ofensiva do agronegócio, como disse João Pedro em outros aspectos, mas ela gera uma série de contradições, né, na sociedade. O próprio modelo do agronegócio em si já traz uma série de contradições. Como é que o modelo é autossuficiente e ele não consegue produzir alimento para abastecer, né, o povo do nosso país? Então, esses são elementos que não apenas explicitam, né, demonstram a contradição desse modelo, de que não é autossuficiente, de que ele não é viável e ele não é saudável para o nosso país e para o nosso povo, mas ele remete também para o nosso papel de ocupar também esse espaço com aquilo que nós entendemos que é o melhor para o nosso povo, que é a nossa reforma agrária popular. Então, nesse sentido, companheirada, de construir e fortalecer a reforma agrária popular em meio a todos esses ataques que nós estamos vivendo, que a classe trabalhadora no Brasil está vivendo, que o povo brasileiro está vivendo, nós temos como tarefa, né? E aí nós temos elaborado e discutido, sobretudo nos últimos 2 anos, nós temos como tarefa garantir a resistência ativa nos nossos territórios, mesmo em meio a todas essas ofensivas. E aí compreender essa resistência ativa passa também pela compreensão, e nós temos sistematizado aí no material que nós temos, já foi socializado, sobretudo no Caderno 53, nós precisamos compreender que essa ofensiva por parte do Estado, por parte do governo, do próprio capital, ele não é novo também, né? Não é novo, mas dialoga com a realidade, com o momento que nós vivemos. Ao longo da nossa história, inclusive, né, a burguesia sempre buscou e tentou nos destruir. Não é uma coisa do momento agora. E eles têm formas bem clássicas, né, de buscar de fazer essa ofensiva
e tentar, né, nos enfrentar e nos destruir. E tem 3 formas que é essencial nós compreendermos para que nós possamos seguir resistindo ativamente e atuando nos nossos territórios de maneira que a gente possa defender os nossos territórios, cumprir o papel, né, que é da agricultura camponesa, que é do nosso povo, que é nossa, mas também ter as condições de fazer o enfrentamento com a classe trabalhadora. Então, são essas 3 formas que as elites, né, que a burguesia, a classe dominante, sempre utilizou para poder tentar destruir o MST. O primeiro é a cooptação, né? Então, a tentativa de dividir a nossa base, né, na criação de outros movimentos, nos rachas, no assédio, né, de empresas que querem para dentro do assentamento e vender o sonho que não existe, né, que muitas vezes encanta alguns. O próprio, né, a outra forma que tem se utilizado agora nesse momento é a própria tentativa da divisão interna pela titulação, né, o INCRA querer fazer isso. Então, são formas que sempre foram utilizadas e que seguem no sentido de tentar tirar a hegemonia, de tentar arrancar o protagonismo e o papel do MST nos territórios conquistados com a nossa luta, né? Então, essa é uma forma clássica, né, da classe dominante, da burguesia de fazer e segue sendo feito. E é importante a gente olhar para isso, não para a gente simplesmente fazer disso uma constatação, mas para a gente poder também pensar que estratégias que nós vamos utilizar no sentido de fazer esse enfrentamento, né? Então, essa é uma forma que foi utilizada. A outra forma também, né, que sempre se buscou utilizar, sempre se utilizou, né, para poder tentar nos destruir, é na sociedade, né? Então, assim, não é nova a tentativa de criar uma imagem negativa do MST na sociedade, né? Que nós somos os baderneiros, que nós somos os invasores, quem tira a terra, né, de homens de bem, então, de bens, né? São homens de bens. Então, essa sempre foi uma forma também de tentar desconstruir isso. Se a gente for olhar de forma geral, nós estamos muito bem nesse momento da conjuntura. O que o nosso movimento fez no último ano, né, nesse ano de 2020, fizemos ao longo da nossa história, mas o que o MST fez em 2020, né, através da solidariedade, partilhando com quem está na cidade, que não tem, né, que acorda, que não sabe se vai ter 1 ou 2 refeições no dia, através da solidariedade, partilhando o que nós temos de melhor, né, que é o alimento saudável, isso nos colocou numa condição na sociedade bastante importante e boa, né? Mas mesmo assim eles seguem tentando seguem tentando nos destruir. E a outra questão é a própria repressão, né? A perseguição, as prisões, as ameaças, os assassinatos, os massacres que nos acompanham e a própria impunidade. Então, ter essa compreensão, companheira, discutir isso na base é importante porque isso nos ajuda a ir diagnosticando como é que esses inimigos, né, estão tentando, nesse momento, nos enfrentar, nos fragilizar e nos destruir. Ter essa compreensão permite, inclusive, que a nossa base possa estar permanentemente em alerta. Né? Entende isso? A esse desde ontem nós estamos discutindo aqui no encontro, né? No contexto mais geral da luta de classes. Nessa ofensiva sobre o campo e a reforma agrária, que tem uma intencionalidade clara, tem um objetivo definido e faz parte também da agenda do golpe, nós temos algumas tarefas, né? E entendendo que nós estamos no caminho certo, assim, é acertada, né? Foi acertada a nossa decisão de construir e fortalecer a reforma agrária popular, compreendendo, né, a conjuntura e as contradições, né, do último período em relação à reforma agrária. Então, nesse sentido, além da compreensão do aprofundamento e da convicção de que nós estamos no caminho certo e que a saída é isso, é a construção e fortalecimento da reforma agrária popular, nós temos algumas tarefas que nós precisamos fazer para seguir resistindo ativamente nos nossos territórios, né? Que vão de ações, de ações internas, né, junto à nossa base, nas instâncias, a questões mais relacionadas à sociedade, né, como também outras que envolvem aí a luta, né, a luta, a unidade com outros setores, com outros sujeitos da classe trabalhadora. Então, eu vou pontuar aqui, né, a gente pode aprofundar isso nos materiais que foram socializados, mas o que é que nós temos colocado como tarefas para esse período, sobretudo com a nossa base nas instâncias? Então, primeiro é que nós precisamos
aprofundar. Nós estamos aqui num grupo aí de 2, 3 mil pessoas, mas nós precisamos fazer chegar isso em toda a nossa base, em toda a nossa militância, né? E é chegar com estudo permanente, um entendimento. Todo mundo precisa compreender a ofensiva desse momento. Porque se todo mundo compreende a ofensiva desse momento, nós vamos ter as condições de nos preparar, né, de estarmos preparados para a resistência. Então, nós precisamos socializar e construir, né, uma leitura comum desse momento, né? Então, e a gente faz isso debatendo, estudando, socializando os materiais, refletindo, né? Enfim, então, essa é uma das ofensivas que o governo tem feito, né? Há uma série de leis, né? E nossos deputados aí, o próprio Valmir tem acompanhado isso. Assim, o Congresso tem também, né, mais uma vez, sido um instrumento, né, das elites, né, do agronegócio para fazer esse enfrentamento. Então, nós precisamos conhecer, né, o que é que tem de legislação, quais são os entulhos, nós estamos chamando dos entulhos agrários, porque se nós compreendemos, se nós conhecemos e compreendemos, é a partir dessa reflexão coletiva interna nossa que nós vamos também, né, ter as condições de ajudar a construir uma estratégia de médio prazo, né, que possa ir desgastando o governo, que possa ir ajudando a acumular força na sociedade para a gente seguir resistindo, né, seja junto à nossa base, seja no conjunto da sociedade. Então, debater, companheirada, nas instâncias, direções estaduais e regionais, nas brigadas, nós precisamos, e eu acredito que isso já estamos iniciando, nós precisamos ter um diagnóstico da situação, né, dos casos que existem nos nossos estados em relação a essas contradições, a essa ofensiva que está acontecendo. Nós precisamos saber, vou dar um exemplo aqui para os companheiros e companheiras, como parte dessa ofensiva do governo. Nós temos assentamento aqui no estado de Alagoas de 17 anos. Assentamento que o povo está assentado, já recebeu todos os créditos, casa, cisterna, Pronaf, vive, né? Eram 35 famílias, já tem 60, porque aí a família foi crescendo. E agora, né, nós somos informados, somos pegos de surpresa que a desapropriação foi revertida. Foi revertida e tem uma ordem de despejo para as famílias, para que o antigo proprietário possa reaver a terra. Então, assim, nós precisamos, né, buscar junto aí, sobretudo, fortalecer os setores de direitos humanos, de frente de massa, mapear, né, qual é a situação desses processos, principalmente os processos de desapropriação que os fazendeiros ficam a vida toda brigando na justiça. Então, conhecer os casos, socializar, né, os casos também, para que a gente possa, outros estados já ir aprendendo, né, com o que foi feito em termos de resistência, em termos de luta. Então, essas coisas são essenciais para a gente poder enfrentar esse momento, né? Seguir fazendo o que nós estamos fazendo aqui, então, pautando nos encontros estaduais, né, para que a gente possa socializar com a gente, nosso povo possa estar pensando, estar se envolvendo nesse aspecto. Eu já disse, fortalecer os coletivos, os setores de direitos humanos e frente de massa, né, justamente para ajudar a conduzir esses temas, tanto de estudo interno, mas também de buscar, junto com a nossa companheirada, saídas e alternativas para esses casos. Nós também temos discutido aí, né, que uma das tarefas nossas é ver como a gente constrói relações, aonde é possível, onde a gente tem aliados, né, com os governos municipais. Uma das medidas desses entulhos que o governo tem buscado é o que nós estamos chamando da municipalização da reforma agrária, né? Então, é tentar aquilo que o INCRA não conseguiu fazer. E com a estrutura que tem, por mais que seja algo ideológico, né, e que vá contrário às organizações, mas o INCRA não tem, né, assim, não tem conseguido dar conta, né, das exigências legais e técnicas para fazer. Então, agora busca parceria com os municípios. Então, nós precisamos, aonde nós temos os governos municipais, o governo estadual aliado, nós precisamos buscar construir relações que esses, né, entrem na defesa da reforma agrária popular, né, e não vá entre na onda do INCRA de agora vamos fazer processo de titulação, Então, nós precisamos, de fato, conhecer, estudar, pensar estratégias, né, construir estratégias de resistência e de enfrentamento e buscar os aliados. Desde onde nós temos aliados nos governos municipais e estadual, mas também com outros setores da classe, no sentido de que a denúncia possa ser feita, né?
Nós, inclusive, ontem socializamos um material que amanhã, eu acredito que amanhã que vocês vão estar debatendo, que apontam para uma campanha em defesa da reforma agrária, né, que possa fazer, junto aos aliados, junto à sociedade, no campo nacional e internacional, a denúncia dessa ofensiva, né, do governo. Uma outra tarefa também, né, dentro dessa perspectiva da resistência ativa, é fazer o trabalho de base, nós podermos fortalecer a jornada de formação e trabalho de base nos nossos territórios, né, discutindo assim, ó, de tudo, não é só da ofensiva, mas como é também, porque não adianta a gente, né, ver que o negócio está feio e só isso. Não, tá difícil, tem uma ofensiva grande, mas nós temos capacidade de ir construindo a resistência. Então, nós precisamos, a partir do nosso acampamento, do nosso assentamento, regionais, brigadas, nós precisamos construir isso de forma coletiva. E a gente só faz se a gente sentar, se a gente reunir, se a gente debater e nos colocarmos com esse propósito, né, de buscar condições. Um outro aspecto também importante que nós temos colocado como tarefa, organizar um bom plano de comunicação. Nós estamos aqui com o nosso dirigente nacional baiano, né, das comunicações, o Wesley. Então, companheirada, comunicar é essencial, né? E não é comunicar um relato, nós precisamos nos comunicar internamente, no sentido de como é que a gente pode, uma experiência, uma situação acontecida em Alagoas, como é que pode ajudar lá no Espírito Santo, como é que a resistência ofensiva na Bahia pode também, né, já alertar companheiros de outros lugares. E nós precisamos também comunicar com a sociedade, né? Essas coisas não podem acontecer de forma invisibilizada, nós precisamos denunciar e nós precisamos convocar o apoio e a solidariedade de toda a sociedade. Outra ação que nós precisamos também fazer nessa perspectiva da resistência ativa, né? Nós precisamos organizar a nossa base de maneira que as ações que vão acontecendo, ela possa ir internalizando essa ofensiva e a necessidade dessa resistência. Então, como é que a gente fortalece, né? E a gente tem visto que a Bahia tem também feito muito isso, mas 3 ações que são essenciais nesse debate. Uma é a ação da campanha, né? Do plano nacional de plantio de árvores, plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis, né? Então, é essencial que a gente, assim, olha, porque concretamente, companheirada, nós estamos contrapondo, né? Nós estamos contrapondo ao projeto do agronegócio, né? O agronegócio queima, destrói, né? E nós estamos fazendo ao contrário. Isso também vai garantir a nossa soberania. Então, o Plano Nacional de Plantio de Árvores e Produção de Alimentos Saudáveis é essencial que a gente fortaleça, que a gente construa e que nessa construção a gente também vai refletindo com a nossa base, porque é concretamente nós irmos construindo a reforma agrária popular. A ação também da arrecadação financeira com a nossa base, né? A discussão da nossa campanha permanente de contribuição nacional com o nosso movimento, com a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes e com todas as outras iniciativas que a gente tem a nível estadual, a nível de regionais, a nível de brigada. Então, as nossas ações, elas vão ser ações que dialogam com o nosso projeto, né? É a materialização do nosso projeto e é também a materialização do enfrentamento da resistência ao agronegócio. Flávia já disse que tem 10 minutos, estamos já indo para os finais. Outra tarefa no desafio, né, da construção da nossa resistência ativa nos nossos territórios. Nós precisamos debater com as nossas famílias a titulação que nós queremos, né? E isso é importante, porque tem muita confusão, né? Assim, o INCRA tem feito coisa e por má fé, não é? Né? Eu tenho dito muito ao nosso povo assim, ó, primeiro o INCRA quer se livrar dos assentamentos, né? O INCRA, em regra geral, são exceções às áreas que o INCRA cumpriu efetivamente o que seria de responsabilidade e papel deles. Então, agora é simplesmente, além dessa intencionalidade, né, de poder disponibilizar, daqui a pouco tem mais terras para terras públicas disponíveis no mercado para o capital, para o agronegócio, mas a gente também quer se livrar, né? E nós precisamos discutir com o nosso povo as consequências disso. O que significa mais tarde nós não termos mais a condição de assentado, o que significa mais tarde nós não temos a condição de ter uma DAPA e nisso poder ter prioridade, né, em chamadas públicas de PA, de PENAI, né? Enfim, então tem uma série de questões e a nossa tarefa é esclarecer, colocar do ponto de vista dos riscos, dos problemas, né, e da armadilha que
que significa isso, né? Como é que um governo que tem se colocado como tem se colocado? Como é que um governo, nós precisamos dizer isso, né? O Leonardo Boff, inclusive, disse esses dias, né? Que é um governo assassino, né? Assim, que às vezes o povo tem setores, tem pessoas que têm dificuldade de compreender o que é um genocida, né? O governo Bolsonaro é um assassino. Como é que um governo que já colaborou definitivamente para assassinar mais de 250 mil pessoas no nosso país. Então, esse governo não tem nada de bom, muito menos para nós, muito menos para a nossa organização, para o povo assentado, para o povo sem terra. Então, nós precisamos discutir que titulação nós queremos, né? E defender aquilo que nós estamos dizendo, que é o CDRU, né? E defendendo também as nossas conquistas, as nossas áreas comunitárias, as nossas escolas, porque a tendência é querer que daqui a pouco nós não possamos mais, de fato, usar isso, ter isso como um espaço nosso. Então, essas coisas nós precisamos seguir e são condições para a gente poder seguir na resistência ativa. Outra tarefa para a resistência ativa é a gente seguir zelando pela segurança do nosso movimento, né? Do nosso movimento, da nossa militância, das nossas direções, do nosso povo. Então, o cuidado e o zelo com isso é essencial para que a gente siga, né, cuidando da vida do nosso povo, né? E a vida em todos os aspectos, seja contra, né, na defesa da vida do nosso povo em relação à pandemia, em relação ao vírus, mas em relação também a todos esses ataques que a gente sabe que existe, que a gente sabe que acontece. Para os finalmente, medidas e ações que a gente precisa fazer aí com a classe trabalhadora urbana, né? Pensando nessa perspectiva da reforma agrária popular, que é a gente poder organizar, né? Ajudar a organizar aí, primeiro as ações, seguir nas ações, né, de solidariedade, de diálogo permanente do que vem acontecendo no campo, né? Porque a gente também tem a compreensão que a reforma agrária é algo que se materializa, né, no campo, lá na roça, mas assim, a relação com o urbano, as lutas, né, a solidariedade e a construção com a classe trabalhadora urbana, ela é essencial, né? Então a gente precisa seguir fazendo isso, articulando com o movimento sindical, né? As outras pautas também, porque o próprio João Pedro disse aqui, né? A gente tem aí não só a pauta a necessidade do retorno do auxílio emergencial para o conjunto da população, mas nós temos ainda a Lei Assis de Carvalho, né, que foi praticamente vetada quase 100% pelo presidente Bolsonaro, né, pelo assassino Bolsonaro. Então, nós precisamos seguir também partilhando as nossas pautas e lutando junto com a classe trabalhadora urbana também para que a gente possa seguir avançando, né, nessa perspectiva. E seguir, companheirada, cuidando sobretudo da vida, né? Então, se a gente está lá no assentamento e cuidar da vida é cuidar do nosso povo, é a gente seguir com a tarefa que eu digo que é das mais belas tarefas, né, do nosso povo, que é a tarefa de produzir o alimento saudável, né? E o alimento saudável para a gente poder estarmos alimentados, né? O povo que produz o seu alimento é um povo que tem muito mais soberania, tem muito mais condições de colocar o dedo na ferida, condições de fazer o enfrentamento e a resistência. Então, nós temos que seguir produzindo o alimento saudável de forma agroecológica, né? Para nós podermos nos alimentarmos, para podermos fazer com que esse alimento chegue nas cidades, né? Sobretudo nesse momento que o custo, a carestia no custo de vida está muito grande, a gente vê quantas pessoas têm, né, sofrido para poder se alimentar, né, que é o básico, que é o essencial para a sobrevivência humana. Então, a gente poder comercializar, chegar a comida dos sem terra lá na cidade, lá na feira do município, nas cestas agroecológicas, né, e podermos também seguir produzindo alimento saudável para a gente poder seguir nas ações de solidariedade, porque essa é a demonstração mais concreta, né? Por que é que nós, todos esses anos, nós lutamos para conquistar a terra, para dividir, para democratizar a terra? É um retorno para a sociedade e, ao mesmo tempo, é uma convocação para se somar nessa luta, né, que nós temos nos enquadrado. Então, companheirada, aqui são algumas das questões, né? Mas, assim, nós estamos com muitos materiais e a ideia é que a gente possa seguir, mas para encerrar, dizer assim, olha, nós estamos vivendo, sim, e a conjuntura já mostrou ontem e hoje, um momento difícil, um momento adverso, um momento onde os nossos inimigos estão decididos a nos destruir, né? Não tenhamos dúvida disso. E não pensemos diferente, não é brincadeira, não é
não é brincar de fazer luta de classes, né? Eles querem nos destruir. E é importante sabermos disso para nós também nos prepararmos para também enfrentar, né? A gente não quer a guerra, mas guerra se enfrenta com guerra. E a gente faz guerra quando a gente produz, divide a terra e produz nela e diz assim, ó, tá aqui. É dessa forma que a gente quer enfrentar. Enquanto o governo mata, a gente mata a fome. Então, é um momento, é uma conjuntura difícil, mas não é a primeira. Nós já passamos por outros momentos. Outros já tentaram nos destruir, né? Nós já tivemos Fernando Collor da vida, nós já tivemos Fernando Henrique, outros já tentaram. Não é a primeira que tenta destruir a nossa organização, que destruir o povo, né? Então, é momento e nós somos convocados cotidianamente a resistir, né, a construir, fortalecer os nossos territórios. E nós temos a tarefa de, nessa quadra da história, resistirmos, construirmos as condições, porque governos passam e a nossa organização segue, né? Então, que a gente possa continuar primeiro sonhando. Ninguém pode nos tirar o direito de sonhar. E, além de sonhar, que a gente possa seguir, né, marchando, ocupando, nesse momento, por conta da pandemia, enquanto não tiver vacina para todos, que a gente possa, principalmente nos nossos territórios, seguir, né, produzindo, trabalhando a terra para que a gente possa enfrentar esse governo, derrubar esse governo, né, e poder, de fato, devolver, né, fortalecer a democracia e devolver um país para o nosso povo, construindo a justiça social. Então, companheirada, um forte abraço. E era isso que a gente queria compartilhar aqui com vocês na manhã de hoje. Isso, Flávia e Isaías. Obrigada.